Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma semana da nossa quarentena, né? Esse momento complicado que nós estamos vivendo a nível mundial, mas já já a gente se encontra presencialmente, se Deus quiser. Bom, mas enquanto isso não chega, a gente vai trocando uma ideia por aqui e eu aguardo o feedback de vocês, né? Sobre como a gente pode tentar se adaptar e realizar da melhor forma essas aulas, para que de forma nenhuma vocês sejam prejudicados, tá, gente? Então, finalmente finalizamos doenças causadas por protozoários. Amém, igreja? Né? Vimos várias doenças dentro desse grupo e hoje nós começamos doenças causadas por helmintos, tá? Mas antes da gente começar doenças causadas por helmintos, eu sempre faço, na verdade, no início da minha aula, né, uma mini revisãozinha com vocês. O objetivo é que a repetição, né, facilite o aprendizado e a fixação do conteúdo. Então, bora para nossa mini revisão Élida usando canetinha. Oremos que vai dar certo, tá? Ó, então olha para cá. A primeira, nós começamos a estudar o quê? Doenças causadas por protozoários. Não foi isso? Ainda estou me arriscando a escrever de lado. Jesus. Por protozoários. Dentro dessas doenças causadas por protozoários, a primeira que nós vimos foi o quê? Amebíase, que eu sei que tu lembra. Coração. Amebíase, não foi isso? Então, anota aí. Faz esse esquema. Por quê? Porque ajuda a fixar. Vimos a amebíase, né? Esse parasito, né, como essa doença, tem como um agente etiológico a Entamoeba histolítica, não foi isso que nós vimos? E que ele se apresenta em duas morfologias, cisto e trofozoito, né? Que as morfologias císticas, elas estão presentes mais nas fezes sólidas, né, pastosas, enquanto a forma trofozoítica, ela está presente mais nas fezes diarreicas, né? Aí saímos de amebíase e entramos em quê? Em giardíase, né? E aí tu lembra que amebíase e giardíase são doenças muito parecidas. Por quê? Por conta da forma de transmissão, que é por água e alimentos contaminados, né? Por conta das morfologias, que a gente também vai encontrar cisto e trofozoito aqui, e por conta de algumas manifestações clínicas, cólicas, né, dores abdominais, diarreia. Só que existe uma diferença entre elas, tá? A amebíase ela é mais comum em adultos, a giardíase ela já é mais frequente em crianças. Uma manifestação clínica que ajuda a diferenciá-las é a esteatorreia. Porque a esteatorreia é o quê? É a presença de gordura nas fezes, né? E que a esteatorreia está presente em quê? Na giardíase. Lembra também que na giardíase vai ocorrer a presença de cistos tetranucleados, né? Tetranucleados. Então, aqui o cisto, ele vai ser tetranucleado. Tem uma observaçãozinha, tá? Vai colocando aí esse rabisqueiro que eu tô fazendo, que vai dar certo. A gente viu que tem cisto e trofozoito. Vou botar só trofo, tá, gente? Pra ficar mais rápido. Aqui também cisto e trofozoito. Só que esse cisto da Giardia lamblia, que é o agente etiológico, ele é tetranucleado, né? Eita, Mickey, inventa de usar essa caneta, viu? Mas vamos pra frente, que eu quero ser high-tech. Bora. Então, giardíase tem, né, como agente etiológico a Giardia lamblia. Vai ter cisto e trofozoito, sendo que o cisto, ele é tetranucleado. É uma diferença. A gente também tem outra diferença
Qual é, Elida? É que o desencistamento, no caso da amebíase, vai acontecer no intestino delgado. E o desencistamento, no caso da giardíase, ele começa no estômago e vai até o duodeno, tá? Vai ter como manifestações clínicas também, né? Diarreia, dores abdominais, a esteatorreia, que pode acontecer, que é essa presença de gordura nas fezes, a debilidade daquele paciente, já que ele começa a perder água, começa a desidratar um pouco, né? E ter perda de peso. Aí depois nós saímos da amebíase e da giardíase, que são doenças que são veiculadas através da contaminação de alimentos e de águas, né? Lembra que a morfologia infectante, ou seja, a forma como esse homem adquire essa doença, tanto na amebíase quanto na giardíase, vai ser a forma cística, tá? Então, a forma cística é a forma infectante, tanto para a giardíase como para a amebíase. Aí saímos e entramos em tricomoníase, né? A tricomoníase é um IST, é uma doença, tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível, tá? E vimos que ele apresenta uma única morfologia. O Trichomonas vaginalis, ele só se encontra na forma o quê? Trofozoítica, tá? Que é uma forma flagelada, que inclusive nesses flagelos facilita, né, o carreamento de uma partícula viral, que é o que? O capsídeo do HPV, ou do HIV, desculpa, do HIV. Então, a pessoa, né, tendo relação sexual desprotegida com um indivíduo que está com tricomonas vaginalis, se ele também for portador do vírus, pode ter, durante esse ato sexual, uma facilidade da transmissão do vírus por conta do protozoário, tá? Vimos que tanto a relação sexual desprotegida, quanto o compartilhamento de alguns objetos íntimos, né? Então, peças íntimas, biquíni, calcinha, toalhas úmidas facilitam a veiculação desse protozoário e que nas mulheres causam inflamação pélvica que pode levar, inclusive, à infertilidade. Aí nós saímos de tricomoníase e entramos em doença de Chagas, não foi isso? Entramos em doença de Chagas. Vimos que doença de Chagas existe o que? 3 morfologias para esse parasito. Quem é o agente etiológico da doença de Chagas? Vimos que é o Trypanosoma cruzi, né? Todas essas doenças anteriores, o ciclo ele era o que? Monoxênico, não foi isso? Só que a partir de agora, né, aqui era tudo monoxênico. O que é monoxênico, gente? Complete seu ciclo biológico em um único hospedeiro. E agora nós vamos entrar nas doenças cujos ciclos são heteroxênico. E heteroxênico quer dizer que completa o seu ciclo biológico em 2 ou mais hospedeiros, tá? E aí na doença de Chagas, cujo agente etiológico é o Trypanosoma cruzi, nós vimos que existem 3 morfologias do qual esse protozoário pode se apresentar, que é a forma tripomastigota, tá? Que essa forma tripomastigota, ela está presente tanto no homem, que é o hospedeiro definitivo, quanto no inseto, né, no Triatoma infestam, popularmente chamado de barbeiro. E aí nós vimos que além da forma tripomastigota, existe uma outra forma, que é a forma aflagelar, que é amastigota. Vimos que essa forma amastigota, ela só está presente no homem, tá?
ela fica o quê? Infectando os tecidos, levando à destruição dessas células teciduais e como consequência ao aumento daquele órgão. Aí também vimos que esse parasito ele pode se apresentar em uma outra morfologia chamada de epimastigota. E que essa forma epimastigota, gente, que fiasco essa letra, hein? Jesus. Epimastigota só está presente no triatomínio, no triatoma infestam. Qual é a forma infectante que o triatoma infestam vai liberar no homem que é o hospedeiro definitivo da doença? É a forma tripomastigota, tá? Tripomastigota é a forma infectante para a doença de Chagas. Aí vimos que como manifestação clínica para essa parasitose, a gente vai ter o quê? Os mega-órgãos, né? O coração chagásico, que é aquele coração aumentado, o mega-esôfago, o mega-cólon, né? São alguns das manifestações decorrentes pela infecção pelo Trypanosoma cruzi. Saímos de doença de Chagas e entramos em quê? Em leishmaniose, né? Leishmaniose. Vimos que leishmaniose existe o quê? Duas morfologias, né? Vimos que a leishmaniose ela pode ter manifestações clínicas diversas e por conta disso a gente vai ter a leishmaniose visceral e a leishmaniose cutânea, tá? E que a leishmaniose visceral quanto a cutânea, elas apresentam o mesmo ciclo biológico. O homem vai ser o hospedeiro definitivo e o Lutzomia longipalpis, conhecido popularmente como mosquito palha ou birigui, é o hospedeiro intermediário para essa doença. Quais são as morfologias, né, que esse parasito ele pode se encontrar? A gente vai ver que ele pode ficar na forma promastigota, que é a morfologia o quê? Que é a morfologia infectante. Então, já vou passar aqui um tracinho azul. E qual é a outra forma? A mastigota, né? Que é justamente essa forma que vai levando à destruição dos tecidos, seja ele da cutis, né, da pele, do tegumento ou da víscera. Então, a gente tem a forma promastigota e amastigota. E aqui nós vamos ter vários agentes etiológicos, né? A depender de quê? A depender se estamos falando da leishmaniose visceral ou da leishmaniose cutânea. A gente vai ter leishmania donovani, leishmania infanto, leishmania chagas, brasiliense, amazonense, Shaolin, Stone. São todos tipos de agentes etiológicos responsáveis pela transmissão dessa doença. E lembra que os cães, né, as raposas e os ratos domésticos, eles são considerados reservatório dessa doença. As manifestações clínicas vão ser principalmente as ulcerações, quando a gente está falando da leishmaniose tegumentar, né, principalmente na região de cartilagem, então nariz, próximo à boca, região do couro cabeludo, ele é extremamente afetado. Mas ele também pode se dar pelo aumento dos órgãos, né? A gente pode ter hepatoesplenomegalia, que é o aumento tanto do fígado quanto do baço. Aí saímos de leishmaniose e a gente entrou em toxoplasmose, não foi isso? Entramos em toxoplasmose. Anota aí. Anota em nome de Jesus. Por quê? Porque quando tu escreve, que foi isso, hein? Não sei. Algo que é
Quer deixar horrível essa letra que está linda. Ó, da toxoplasmose, nós vimos que existem o quê? Vários agentes, várias morfologias, né? Cujo agente etiológico é o Toxoplasma gondii, tá? Diferente das doenças que nós tínhamos visto até o momento, cujo ciclo era heteroxênico, aqui na toxoplasmose o homem ele passa a ser o quê? O hospedeiro intermediário. E o gato e os outros felídeos passam a ser o hospedeiro definitivo para essa doença. E aí, nós vimos que existem 5 morfologias, né? Que são os taxoítos, os bradizoítos, os merozoítos, os gametócitos, né? Que tem o feminino e o masculino, e os oocistos, tá? Mas eu vou colocar aqui, vou ressaltar 3 morfologias. Porque quer ser diferentão, né? Bom, eu vou ressaltar as morfologias presentes no homem, tá? Que são os taxoítos, os bradizoítos, os bradizoítos, que não vai dar aqui para colocar, ainda tem malária, né, gente? Com aquele monte de morfologia nessa letra bonita aqui que eu tô fazendo, bem diferente, né? Já até vou gravar essa fonte maravilhosa. Sim, aí tem o outro que é o que? Merozoíto. Pessoal que vai para casar, viu? Pode me chamar para fazer a letra aqui do convite. Olha que lindo. Deus é mais. Ó, diferenciado, tá? Então, essas 3 morfologias são encontradas no homem. Porque no homem, que é o hospedeiro intermediário, a gente vai ter o que? Reprodução assexuada. Então, não vai ter a presença desses gametócitos femininos e masculinos, que vão acontecer onde? Somente no gato, porque no gato vai ter tanto reprodução sexuada como reprodução assexuada. Tá? Puxa mais para cá. E aí nós entramos em que? Saímos de toxoplasmose. Toxoplasmose, né? É uma doença de notificação compulsória quando acomete o quê? Grávidas, né? Vimos que existem várias manifestações clínicas para essa doença. Toxoplasmose ganglionar, toxoplasmose meningoencefálica, cutânea, né? Ocular, generalizada. E que também pode acometer o feto em desenvolvimento, levando ao aborto no primeiro trimestre, né? Ou ao nascimento prematuro no segundo trimestre, ou com malformações congênitas quando acomete o terceiro trimestre durante a gestação. E essas malformações podem ser perturbações neurológicas, micro, macrocefalia, né? E eu falei para vocês, inclusive, que quando a gente teve, né, aquele surto da Zika, inicialmente achava-se que era toxoplasmose por conta de ser uma das características, né, dos neonatos apresentar essas alterações no tamanho e desenvolvimento da cabeça, né? Então, a última doença que nós chegamos a estudar foi a malária. Olha que lindo. Malária. Vimos que na malária também o homem, ele é o quê? Ele é o hospedeiro intermediário da doença. E que o mosquito, o que é um mosquito? Anopheles dargi vai ser o hospedeiro definitivo para essa doença, tá? E aí nós vimos que na malária existem, né, 4 principais agentes etiológicos infectando o homem, mas aqui no Brasil só existem 3, que é o Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum, que é a forma mais agressiva da doença, e o Plasmodium malariae, né? E aí nós vimos que existem várias morfologias, não dá para colocar aqui, mas tu pode anotar. Vimos que existem as formas esporozoito, trofozoito jovem, trofozoito maduro, trofozoito imaduro, esquizonte, merócito, merozoito, macrogametócito, microgametócito, oocisto. Tá? Tem tudo isso, bebezinho.
para a prova. Então, o Anófeles é o hospedeiro definitivo, né? E o homem vai ser o hospedeiro intermediário. Quais são as consequências, né? Quais são as manifestações clínicas dessa doença? Nós vimos que podem ter, né, os picos febris, que são bem comuns, mas a gente vai ter o quê? Complicações. Essas complicações são geralmente complicações hepáticas, já que o parasito ele leva à destruição dos hepatócitos, complicações renais, pulmonares, até que o indivíduo ele pode chegar a um coma, né, cerebral. Então, a gente pode ter várias destruições por conta da multiplicação desse protozoário. E aí nós vimos que um dos tratamentos é a cloroquina, né, que agora está em alta por ser um dos medicamentos utilizado como forma de tratamento para os casos mais graves, né, da Covid-19. A hidroxicloroquina, que seria a forma, né, menos tóxica dessa medicação, com menos reações adversas, ela está sendo utilizada nesses pacientes graves aqui no Brasil, de forma agora, né, oficial, tá? E ele também é um medicamento extremamente antigo, né, que foi, né, bastante utilizado no tratamento, que é bastante utilizado no tratamento da malária e de outras doenças, tá? Incluindo doenças autoimunes.